Apocalipse capítulo 14, nós vamos ler 5 versículos, os 5 primeiros versículos. Pastor Davi, ao longo dos domingos, a semana passada e semana retrasada, foi usado por Deus para nos ensinar, nos advertir acerca daquilo que João vê no capítulo 13, relata no capítulo 13, a batalha, a guerra espiritual, que se desenvolve no capítulo 13, e hoje nós vamos começar a abrir esse novo capítulo, essa nova cena, capítulo 14, amém? Apocalipse capítulo 14, versos 1 a 5, diz assim: Então olhei, e diante de mim estava o Cordeiro, em pé sobre um Sião, e com ele 144.000 que traziam escritos na testa o nome dele, Jesus, e o nome de seu Pai. Verso 2: Ouvi um som dos céus como de muitas águas e de um forte trovão, era como de arpistas tocando seus instrumentos. Verso 3: Eles cantavam um cântico novo diante do trono, dos 4 seres viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender o cântico, a não ser os 144.000 que haviam sido comprados da terra. Verso 4: Estes, os 144.000, são os que não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram castos e seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados dentre os homens e ofertados como primícias a Deus e ao Cordeiro. Verso 5: Mentira nenhuma foi encontrada em suas bocas, são imaculados. Amém? O tema dessa noite, à luz desse capítulo 14, versos 1 a 5, eu gostaria de conversar com os irmãos nesta noite, as marcas da verdadeira igreja do Rei soberano. As marcas da verdadeira igreja do Rei soberano. Como nós podemos acompanhar nos 2 últimos capítulos, tanto no capítulo 12 quanto no capítulo 13 de Apocalipse, esses capítulos nós observamos o surgimento do dragão, a antiga serpente, Satanás, o diabo, o anticristo e o falso profeta. E tanto o capítulo 12 quanto o capítulo 13 afirma que essas figuras elas têm poder, elas têm domínio e elas têm autoridade sobre toda a sociedade civil. Elas estão assentadas no trono, elas têm poder, elas têm autoridade. E diz as Sagradas Escrituras que elas perseguem incansavelmente a Cristo e sobretudo a sua igreja. Eles se opõem ao reino de Deus, eles blasfemam contra o nome de Deus, eles perseguem a igreja, eles forçam os crentes, os cristãos a negarem Jesus, eles matam todos aqueles que se recusam a adorar a imagem da besta, a imagem do anticristo. No entanto, amados, o capítulo 14 abre uma outra cena. O capítulo 14 é especial. Eu louvo a Deus pelo capítulo 14. Porque capítulo 12 e 13, nós estamos vendo do veio o capítulo 14. Porque o capítulo 14, João, ele tira os olhos da terra e agora começa a olhar para uma outra dimensão, a dimensão celestial, a dimensão da eternidade, a dimensão dos céus. E no capítulo 14 diz o verso 1 que a primeira coisa que João vê diante dele é o Cordeiro. E diz João no verso 1, confira aí comigo, que este Cordeiro está em pé sobre o monte Sião. E quando João ele relata essa visão, com certeza ele está fazendo eco ao Salmo de número 2, o Salmo davídico de número 2. E o Salmo de Davi, Salmo 2, ele no verso 1 e no verso 2 diz o seguinte: Salmo 2: Porque se amontinam as nações e os povos tramam em vão? Os reis da oposição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido. E Davi continua: Eu mesmo, diz o Senhor, eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, o Senhor me disse:
Tu és o meu filho, eu hoje te direi, pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como propriedade. Tu as quebrarás com vara de ferro e as despedaçarás com um vaso de barro. Em outras palavras, o Salmo 2 fala do dia em que Deus levantará o seu ungido, o seu filho amado, o Cordeiro de Deus, e o exaltará sobre todas as nações, lhe dando autoridade, lhe dando poder sobre o monte Sião. É esse texto que João tem em mente aqui no capítulo 14 de Apocalipse. João, ele olha para a terra e vê o anticristo no trono, e vê o dragão no trono, e vê o falso profeta no trono, dominando, tendo poder e autoridade. Então o Senhor leva João a olhar na dimensão celestial, e quando João olha para a dimensão celestial, olha para os céus, ele vê não o anticristo, não o dragão, não o falso profeta, mas ele vê Cristo reinando soberanamente. Ele vê Jesus, ele vê o Cordeiro sobre o monte Sião, com autoridade, com domínio, com poder. Ele vai para o trono. João sai do trono de Satanás da terra e vai para o trono de Deus no céu, e lá ele vê o Cordeiro, vitorioso, glorioso, magnífico, soberano sobre tudo e sobre todos. E junto do Cordeiro, João vê um grupo de pessoas. Veja comigo o texto no verso 1. O texto diz assim: e com ele e com o Cordeiro 144.000, que traziam escrito na testa o nome dele e o nome de seu pai. Como nota de introdução, para a gente entender a mensagem dessa noite, eu queria fazer duas observações sobre, primeiro, a identidade desses 144.000, que não é novidade para nós. Pastor Davi, no capítulo 7 de Apocalipse, foi o texto que ele expôs. Ele já havia nos informado isso. João já escreveu isso no capítulo 7 para a igreja. A identidade desses 144.000. E esses 144.000 estudiosos representa a igreja de Deus. É a igreja martirizada. É a igreja glorificada. Não é a igreja que está na história sofrendo perseguição do dragão, do anticristo e do falso profeta, mas é a igreja que está com o Cordeiro, a igreja que venceu, a igreja que está na glória, a igreja que está na eternidade. E João tem essa visão, a mesma visão que João tem no capítulo 7. Por exemplo, capítulo 7, versículos 2 a 4, o texto diz que João viu outro anjo subindo do Oriente, tendo o selo do Deus vivo, e ele, o anjo, bradou em alta voz aos 4 anjos a que havia sido dado poder para danificar a terra e o mar. Diz: não danifique nem a terra, nem o mar, nem as aves, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, 144.000, Apocalipse 7, versos 2 a verso 4. No entanto, no capítulo 7, essa igreja ainda está na história. Porque o capítulo 7, antes do anjo destruir, mandar juízo sobre a terra, um outro anjo diz: opa, não manifeste juízo ainda. Espere até que nós selemos os servos de Deus que estão lá na história, que estão na terra. E João diz que ouviu o número deles, 144.000 que foram selados pelo selo do Deus vivo. No entanto, se João tem essa visão de que esses 144.000 é a igreja, eu quero chamar a atenção para a segunda observação. João tem a visão de que essas marcas na igreja, na história, as marcas que a igreja recebe na história, elas continuarão na eternidade. Deixa eu tentar explicar. As marcas da igreja, existem marcas que a igreja recebe na história, evidências da igreja na história, que elas vão continuar na eternidade. Deixa eu explicar isso. Quando João, no capítulo 7, vê que aqueles 144.000, eles foram selados, eles estavam ainda na história, e diz o texto que eles foram selados
pelos vivos. Capítulo 14, João vê os mesmos 144 mil, não mais na história, mas na glória. E eles possuem, leia comigo o verso 1 do capítulo 14, eles trazem escritos na testa. Eles trazem escrito na testa. O que eles trazem escrito na testa? O nome de Cristo e o nome do Pai. Perceba o capítulo 7 de Apocalipse. Quanto à inscrição na testa do capítulo 14, são a mesma coisa. O selo do Deus vivo no capítulo 7, que eles recebem na história, que eles recebem na terra, é a mesma inscrição que eles têm ainda na testa. E João, no capítulo 14, fala o que é esse selo. Para João, o selo é a inscrição, o nome de Cristo e do Pai na testa. Ou seja, o selo que eles recebem na terra, a marca que a igreja recebe na terra, a marca que a igreja recebe na história, eles continuam possuindo na glória. A tese que eu vou tentar construir com vocês nessa noite é que existem marcas da igreja, da história, existem evidências da verdadeira igreja na história, existem selos da verdadeira igreja na história, existem marcas, existem evidências da igreja de Deus na história que continuarão na igreja de Deus na glória. E aí eu chamo a sua atenção, à luz desses textos, a ver que marcas são essas. Pois bem, a primeira marca que João traz para nós, de uma igreja verdadeira, é uma igreja marcada pela presença do Rei soberano. Uma igreja verdadeira é uma igreja que é marcada pela presença de Deus. É uma igreja que é marcada pela presença de Cristo. Veja comigo sobre o Monte Sião, e com ele 144 mil que traziam o Espírito na testa, o nome de Jesus e o nome de seu Pai. Perceba comigo que, depois que João, ele tira o seu olhar da terra, da história, do caos que está a história, pelo domínio do dragão, do anticristo e do falso profeta, João olha para o céu e vê Jesus, e junto de Jesus e com Jesus, ele vê a igreja glorificada, a igreja que havia sido martirizada, glorificada com Cristo. E eu chamo a sua atenção que duas expressões aqui no verso 1 apontam a marca, a evidência de que essa igreja tem a presença de Deus, tem a presença de Cristo. O primeiro é que o texto diz que ele olha e vê o Cordeiro em pé sobre o monte, e com Jesus, e com ele, estavam 144 mil. E mais, esses 144 mil traziam na testa, irmãos, isso é simbólico. Não quer dizer que literalmente está escrito. Você não tem na sua testa literalmente escrito o nome de Cristo e o nome de Deus, o Pai. Isso aqui é simbólico. João está dizendo que eles traziam na testa, na sua vida, na sua existência, havia escrito na testa o nome dele, do Cordeiro, e o nome do seu Pai. Ou seja, trazer o nome de Cristo e o nome do Pai na testa significa carregar a presença de Deus consigo. É desfrutar da presença de Deus uma pessoa, um homem e uma mulher, que tem a sua testa cravada, inscrita, com o selo do Deus vivo, com a inscrição do nome de Cristo e do nome do Pai. É uma pessoa que tem a presença de Deus. Quando a igreja, João está dizendo, a igreja tem a inscrição de Cristo, do nome de Cristo e do nome do Pai na sua testa, na sua existência, na sua vida, encarnada na sua história, essa igreja, essa pessoa, esse cristão possui a presença de Deus. E eu provo esse ponto. Efésios capítulo 1, eu faço menção aqui do apóstolo Paulo, porque Paulo escrevendo a igreja de Éfeso que era uma das 7 igrejas do Apocalipse,
Paulo diz o seguinte, Efésios 1, 13 e 14. Quando vocês, Paulo escrevendo aos Efésios, que agora está sendo pastoreada não por Paulo, porque já havia morrido, mas por João. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados. Selados. Não literalmente, mas espiritualmente vocês foram selados, diz Paulo, em Cristo, com o Espírito Santo da promessa. E aí lá no finalzinho do verso 14, Paulo diz, até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Paulo está dizendo que quando um homem ou uma mulher se rende ao Evangelho, crê no Evangelho, se rende a Jesus, o Espírito Santo de Deus sela essa pessoa em Cristo Jesus para Deus, para o Pai, para a glória de Deus. E Paulo vai dizer que esse selo, amados, o fato da igreja estar selada em Cristo, com o Espírito Santo e para o Pai, Paulo vai dizer que isso significa ser cheio da presença tanto de Cristo, tanto do Pai, quanto do Espírito Santo. Se não, vejamos, Efésios capítulo 3, ele continua, Efésios 3, o verso 17, Paulo, é uma oração de Paulo. Capítulo 3 de Efésios, Paulo está orando. E o que é que ele pede a Deus Pai? Ele pede para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. Ser selado em Cristo é ter Cristo habitando em nosso coração pela fé. Ser selado em Cristo é ter a Cristo em nossas vidas. Mais adiante, capítulo 3 ainda, verso 19, Paulo ele vai fazer uma oração ousadíssima. Ousadíssima. Paulo vai dizer o seguinte, para que vocês, Paulo diz, vocês devem conhecer todas as dimensões do amor de Cristo, para que vocês, Efésios 3, 19, sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Paulo está dizendo, porque nós somos selados em Cristo, com o Espírito Santo e para Deus. Paulo diz, olha, a minha oração é que vocês sejam cheios, não da plenitude de Deus, mas de toda a plenitude de Deus. E ser cheio de toda a plenitude de Deus é caminhar com a presença de Deus. E aí no capítulo 5, verso 18, Paulo ele vai dizer o seguinte, olha, não vos embriagueis com vinho onde há discórdia, mas enchei-vos. Enchei-vos de quê? Enchei-vos do Espírito Santo. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo para a igreja de Éfeso, que o fato de eles crerem no Evangelho, se renderem a Cristo, eles foram selados em Cristo, com o Espírito Santo e para a glória de Deus. E isso significa ser cheio da presença de Cristo, ser cheio da plenitude do Pai e ser cheio do Espírito Santo de Deus. É isso que significa o selo. Então, quando João, ele tem essa visão de que há uma igreja que carrega o selo de Cristo, que carrega a inscrição do nome de Cristo e do Pai, essa igreja possui, essa igreja desfruta da presença de Deus. O que isso significa, pastor? Duas coisas. Primeiro, João quer dizer que a presença de Cristo no meio da igreja, e ele quer consolar as 7 igrejas da Ásia Menor com essa verdade. João está dizendo o seguinte, que a presença de Cristo ela é real, ela é contínua e ela é certa na vida da igreja. Se não, vejamos. O apóstolo João ele escreve no capítulo 14, verso 1, e nós já lemos, que a igreja glorificada ela está com Cristo, ele está com o Cordeiro, e ela possui o selo, que significa a presença de Deus na vida da igreja. E perceba o seguinte, essa descrição ele fala para a igreja que está na glória, não a igreja que está na terra, não a igreja que está na história, ele está falando da igreja que está na glória. No entanto,
ele havia escrito em Apocalipse 1, verso 13, e Apocalipse 2, verso 11, e aí ele está falando para a igreja da história, as 7 igrejas. Olha só o que João escreve. João fala o seguinte, que Jesus, ele vê, ele tem a visão de entre os candelabros, alguém semelhante a um filho de homem. Apocalipse 1, 13. E Apocalipse 2, 1, ele diz que Jesus é aquele que anda entre os 7 candelabros de ouro. E aí você pergunta, o que são os candelabros? João mesmo responde, os candelabros são as 7 igrejas. Em outras palavras, Jesus mostra para João, revela para João, que ele é aquele que está entre as 7 igrejas e anda no meio das 7 igrejas. Em outras palavras, Jesus é aquele que está presente na vida da igreja, não só na igreja glorificada, mas na igreja que está na história. Jesus, ele está presente aqui. Jesus, ele anda no meio da sua igreja. Jesus, ele conhece a sua igreja. Jesus, ele está presente no meio da sua igreja. Para uma igreja que está sendo perseguida, para uma igreja que está sendo oprimida e subjugada, João está dizendo o seguinte, olha, Jesus está no meio de vocês. Jesus está presente no meio da igreja. Ele não está indiferente às suas dificuldades. Ele não está indiferente às perseguições que vocês estão passando. Ele está aí. Vocês não estão sozinhos. Ele está presente. Irmãos, isso é muito importante, porque o texto fala que a igreja está sofrendo por causa da palavra de Deus e do seu testemunho. A igreja está sendo, muitos irmãos estão sendo lançados em prisões, estão sofrendo perseguições. Muitos estão sendo mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho. Mas João está dizendo o seguinte, olha, Jesus está aqui. Jesus não abandonou vocês. Jesus está presente, ele conhece cada luta, ele está presente no meio da igreja, ele anda no meio da igreja, ele conhece a igreja, ele consola a igreja, ele conforta a igreja, ele fortalece a igreja, ele está aqui nesta noite, louvado seja o nome do Senhor. Segundo lugar, a presença de Cristo na vida da igreja revela uma inviolável confiança e segurança. Porque pense bem, essa igreja que está glorificada e a igreja que está na história, ela tem um selo. E um dos aspectos do selo é que ele é inviolável. E o fato do selo ser inviolável significa que existe uma segurança. Existe uma proteção. Quando o imperador, quando o rei, ele redigia um documento, ele redigia um decreto, ele redigia uma lei, e ele selava, ele cravava aquele documento com o selo real. Ninguém poderia violar aquele documento. Ninguém poderia revogar aquela lei. Nem o próprio rei poderia revogar aquela lei. O fato daquele documento estar selado significava segurança. E o texto diz que nós fomos selados. A igreja carrega o selo inviolável de Cristo Jesus, do nome do Cordeiro, do nome do Pai, e isso traz para nós confiança, segurança, proteção, de que nós estamos nas mãos de Cristo. Ele mesmo havia dito em Apocalipse capítulo 1, verso 16, que a igreja, que os pastores, que os líderes, Apocalipse 1,16, ele diz, tinha em sua mão direita 7 estrelas que representam os anjos da igreja, os líderes da igreja. Jesus está dizendo, olha, vocês estão nas minhas mãos. Vocês estão seguros nas minhas mãos. Não tem oposição, não tem perseguição, não tem circunstâncias adversas. Vocês estão nas minhas mãos. O próprio João, ao escrever o seu evangelho, no capítulo 10, versos 28 e 29, João, que era pastor da igreja de Éfeso, das igrejas da Ásia Menor, ele escreve o seu evangelho e ele diz assim, olha, eu lhes dou a vida eterna, dizendo para as ovelhas, dizendo para a igreja, eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém, nem o dragão, nem o anticristo, nem
que João traz para nós é que a presença de Cristo na vida da igreja revela outra coisa. Revela que nós pertencemos ao reino de Deus. Há uma igreja que está insegura, há uma igreja que está aflita, há uma igreja que está sendo bombardeada pelo reino das trevas. João está dizendo o seguinte: olha, vocês têm dom, vocês pertencem ao reino de Deus. Porque o selo, o ato da igreja carregar o selo de Deus, irmãos, significa posse, significa propriedade. Até hoje, o estigma, o selo, é usado no mundo agropecuário quando o pecuarista quer dizer: olha, esse gado aqui é meu. Ele coloca um estigma, ele coloca uma marca que diz que aquele animal pertence a ele. Deus colocou um selo na minha vida, na sua vida, na vida da igreja, um selo inviolável, um selo que diz: olha, você pertence a mim. E João usa dois verbos, o mesmo verbo, mas ele usa duas vezes para dizer essa verdade maravilhosa de que nós pertencemos a Cristo. Leia comigo o verso 4 e o verso 5, porque o verso 4 e o verso 5, melhor, o verso 3 e o verso 4. Verso 3 e o verso 4, na minha versão, lá no finalzinho do verso 3, diz assim: ninguém podia aprender o cântico, a não ser os 144 mil que haviam sido comprados. Grava esse verbo. Eles haviam sido comprados da terra. Os 144 mil haviam sido comprados. O verso 4 diz mais uma vez essa verdade. Lá no finalzinho do verso 4 diz assim: foram comprados dentre os homens e ofertados como primícias a Deus e ao Cordeiro. Nós fomos comprados. Os 144 mil que estão na glória, que tem o selo de Deus, a inscrição do nome do Cordeiro e do seu Pai. E nós também que carregamos o selo de Deus na nossa testa, o selo do Espírito Santo, significa que nós fomos comprados. E esse verbo aqui, que nós vamos voltar para ele lá no finalzinho, é o verbo agorazo, que dá a ideia de redenção, de compra, e o verbo é usado no sentido que traz a ideia de uma compra completa. Quando Jesus brada naquela cruz, ele diz: Pai, está consumado. Literalmente, ali a palavra, o verbo é está pago. Jesus na cruz nos comprou. E o texto aqui de Apocalipse capítulo 14 diz essa verdade magnífica, que nós fomos comprados. E o cântico que os 144 mil cantam, diz o texto aqui de Apocalipse 14, eles cantam um cântico. Eles cantam um cântico novo, que aqui no texto não diz o conteúdo desse cântico, mas no capítulo 7, que é um relato paralelo a esse capítulo 14, capítulo 7 diz o conteúdo desse cântico. E o conteúdo do cântico, Apocalipse 7, ou melhor, Apocalipse capítulo 5, verso 9, é dito o seguinte: Tu, o cordeiro que parecia estar morto, tu és digno de receber o livro e de abrir os selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus. Quem foi que nos comprou? Apocalipse 14 não diz quem foi que nos comprou. Só diz que nós somos comprados. Mas Apocalipse capítulo 5, verso 9, diz que foi Jesus que nos comprou. Há um cântico na boca dos anjos. Há um cântico na boca dos 4 seres viventes. Há um cântico na boca dos 24 anciãos. E o cântico é: Tu és digno de receber o livro e de abrir os selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação, irmãos. Foi Jesus que nos comprou. O autor da nossa compra, o autor da nossa redenção.
comprou, nós pertencemos a Ele. E o texto diz que Ele nos comprou para Deus, para que a gente ande com Deus, para que a gente pertença a Deus, para que a gente seja propriedade de Deus. Jesus pagou o preço do nosso pecado para que a gente tenha a presença de Deus. Essa é a primeira marca da igreja. A igreja que tem a presença de Deus. É uma igreja marcada pela presença gloriosa de Deus. A segunda marca está lá no verso 2 e verso 3. A igreja verdadeira é uma igreja marcada pela adoração ao Rei soberano. O texto diz: ouvi um som dos céus, como de muitas águas, e de um forte trovão. Era como de arpistas tocando seus instrumentos. Eles cantavam um cântico novo diante do trono, dos 4 seres viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender o cântico, a não ser os 144.000 que haviam sido comprados da terra. Perceba que João, quando ele tem a visão de Cristo, dos 144.000, ele ouve um som que vem do trono de Deus. Diz o texto que é o som de arpistas, de instrumentistas. Eles começam a dedilhar harpas. Eles começam a elaborar uma introdução de uma música. E diz o texto que eles quem? Eles, os 144.000. Eles, a igreja glorificada. A igreja que havia sido martirizada está com Cristo. Que tem a presença de Cristo. Que tem a marca da presença de Cristo em suas vidas. Eles cantavam um cântico novo diante do trono, dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém podia aprender o cântico, a não ser 144.000 que haviam sido comprados da terra. Então eu chamo a sua atenção para um detalhe. O capítulo 13 de Apocalipse, ele fala que com a manifestação do dragão, do anticristo, do falso profeta, diz que todos os habitantes, Apocalipse 13, verso 8. 13, verso 8, diz: todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Todas as pessoas vão adorar a besta, exceto quem tem o selo de Deus. Exceto a igreja verdadeira de Deus, que está na história. Diante da oferta de adorar a besta, eles se recusam a adorar a besta, se recusam a adorar o falso profeta, o anticristo, o dragão, a imagem, eles se recusam a isso. E porque eles se recusam, Apocalipse 13, 15 diz o seguinte: que o falso profeta recebeu autoridade para fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. Se Apocalipse 13, verso 8 diz que todos vão adorar, exceto a igreja, e o falso profeta recebe autoridade para matar, para exterminar, para executar todos aqueles que não adoram, então nós entendemos que essa igreja, esses cristãos que possuem o selo da presença de Deus em suas vidas, eles não se curvam ao anticristo. Não se curvam em adoração à imagem. Por quê? Porque eles têm uma decisão no seu coração e na sua mente. Adoração somente a Deus. Adoração somente ao Pai. Adoração somente ao Cordeiro. Só o Cordeiro é digno de louvor, de glória, de honra, de poder, de domínio. Só Ele deve ser adorado. Só o Senhor deve ser glorificado. Só o Senhor deve ser exaltado. Somente a Cristo nós devemos adoração. E por que eles se recusam? Eles são executados. Eles são martirizados. Eles são perseguidos. Eles são presos e degolados. E essa igreja martirizada que João vê agora, e o que é que eles fazem na glória? A mesma coisa que eles fazem na terra.
que eles faziam na terra. O que é que eles fazem no céu? A mesma coisa que levou eles a morrerem. A adorar somente a Cristo. Eles continuam a adoração na glória. É uma marca que eles começaram a desenvolver na terra, de adorar a Deus, de adorar somente o Cristo, de rejeitar a adoração a toda a imagem, ao anticristo, ao dragão, ao falso profeta. Eles se recusam a essa adoração pagã e adoram somente a Cristo. E porque eles se recusam a adorar o falso profeta, ao anticristo e o dragão, eles são mortos. E eles vão para a glória. E o que eles fazem na glória? Eles estão adorando diante do trono. Eles estão adorando diante de Deus. E duas lições importantíssimas a gente pode entender dessa prática da adoração da igreja que continua, que faz, que adora aqui na terra, mas que continua na glória. Por que João traz essa imagem do trono? Por que esse João traz essa imagem da adoração justo nesse contexto de Apocalipse 12, 13? Por dois motivos. Primeiro, João quer ensinar a igreja que está sendo perseguida. Porque pense bem, irmão, João está escrevendo essa carta aqui, e ele está tendo essa visão, mas ele entrega essa carta para uma igreja que está na história. As 7 igrejas da Ásia, e essa carta chegou até nós hoje. Então João tem essa visão para ensinar uma lição. E a primeira lição que João quer nos ensinar, com essa visão da igreja que está adorando, que está diante do trono em adoração, a primeira lição é que quando nós adoramos, quando a igreja adora, ela ganha consciência acerca de quem é Deus e do que Ele está fazendo. Quando a igreja adora a Deus, ela ganha consciência de quem é Deus e do que Ele está fazendo. Se não vejamos, irmãos, se não vejamos. Capítulo 14, verso 3, diz que eles cantavam um cântico novo diante do trono. E que esse cântico que eles cantavam, ninguém podia aprender. Só quem conseguia cantar esse cântico eram os selados, eram os eleitos. É a igreja verdadeira. Ninguém podia cantar, somente a igreja pode cantar esse cântico. Então João faz uma transição. O trono de Satanás que está lá, o anticristo, e ele faz a transição agora para o trono de Deus. E diante do trono de Deus, quem está diante do trono de Deus? A igreja. E a igreja está cantando um cântico novo, ela está cantando uma canção nova, ela está diante do trono de Deus, está diante de Deus, dos 4 seres viventes, dos anciãos, dos anjos, e ela está adorando, e ela está cantando. E qual é o conteúdo desse cântico? Apocalipse 7, verso 10, diz o conteúdo desse cântico. O conteúdo desse cântico era assim: o que eles cantavam? E clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Quando a igreja adora, quando a igreja vai para a presença de Deus em adoração, ela ganha consciência de quem Deus é, quem Deus é. E João está dizendo que quando eles cantam diante de um Deus que está no trono, diante de um Deus que está reinando, diante de um Deus que está soberano. E ele está dizendo o seguinte: a salvação vem desse Deus. É Ele que salva, é Ele que redime, é Ele que traz ordem ao caos, é Ele que liberta, é Ele que traz paz, é Ele que salva. Não é o anticristo que salva, não é o dragão que salva, não é o falso profeta que salva, não é a falsa religião que salva. Quem salva é esse Deus que está no trono, que deve ser adorado, que deve ser louvado, que deve ser glorificado, que nós devemos nos prostrar. A salvação vem desse Deus. Quando nós não adoramos a Deus, irmãos, diante das circunstâncias, diante das perseguições,
Nós perdemos a consciência de quem Deus é, do tamanho do Deus que nós servimos e do que Ele está fazendo. Deus não está de braços cruzados na história. Mesmo diante do caos, mesmo diante das disfunções sociais que nós vivemos, mesmo diante das circunstâncias adversas que nós estamos passando, que a igreja do primeiro século passou e nós podemos passar, Deus está no trono e a salvação vem dele. A salvação vem do Senhor, diz o cântico. A salvação pertence ao nosso Senhor, ao nosso Deus, que se assenta onde? No trono.